quero ressaltar aqui, então, a nossa campanha de missões, né? Quando eu cheguei aqui, nosso irmão Romão nos perguntou: pastor, nós não estamos tendo campanha de missões esse ano, não? Eu falei: não estamos, meu irmão. É que ele tem a dificuldade de não ver pela internet, nem os grupos do WhatsApp. Os irmãos que estão antenados aí já sabem que nós entramos no mês de março, mês de missões mundiais. Vamos falar o nosso tema, a nossa divisa? Dá para os irmãos lerem ali? Olha lá, está bem bonito. Tema: viva o poder de transformar, e a nossa divisa. Vamos falar todos juntos? Vamos! Viva o poder de transformar. Mais uma vez. Viva o poder de transformar. O texto da nossa divisa: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Numa outra versão diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Viva o poder de transformar. Eu quero pensar sobre isso com os irmãos nesta manhã. Esse tema que a nossa Junta de Missões Mundiais colocou e nos desafia, né, a pregarmos, a anunciarmos, a amarmos missões, porque missões nada mais é do que levar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo a tantos quantos o ouçam, para que se arrependam e aceitem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E isso tem sido pregado e anunciado no mundo todo, meus irmãos. Por isso, missões mundiais. Nesses tempos de pandemia, os nossos missionários não voltaram para casa. Eles continuam nos países longínquos pregando o Evangelho. Eles estão enfrentando a pandemia lá no campo missionário, meus irmãos. Longe da família, mas perto de Deus, no centro da vontade do Senhor, proclamando que o poder para transformar está no Espírito Santo de Deus, na palavra do Senhor, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Tá? Então, meus irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo, nós lançamos um modesto, sim, mas sincero, né, desafio de nós levantarmos R$3.000 para a nossa oferta. Mas, irmão Joelson, me junto a ele ali, ó. Irmão Joelson acha que nós temos condições de alcançar a mesma oferta do ano passado, ou ultrapassar. Comece a orar por isso. Senhor, qual oferta o Senhor quer que eu entregue para missões? Comece a orar nesse sentido. Comece a colocar no seu coração um desafio. Missões, meus irmãos, é um esforço sobre o esforço. Nós sabemos que não está fácil. Sabemos que as questões financeiras são difíceis. Muitos até perderam emprego, agora com as promessas fechadas, a situação que nós estamos vivendo. Mas, meus irmãos, os nossos funcionários continuam lá proclamando que eles precisam da nossa intercessão, precisam da nossa oferta e precisam também que Deus continue levantando homens e mulheres para irem ao campo proclamar o Evangelho de Jesus. Lendo esse texto, meus irmãos, a gente percebe que Paulo escreveu para Timóteo. Esse texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 7. Nessa segunda carta, Paulo está exortando Timóteo a se manter firme, a não esmorecer, a não desistir. Né? Paulo está a fim de motivá-lo a viver o poder de transformar. Timóteo já havia vivenciado esse poder na vida dele. Timóteo, ele era filho de uma judia com um grego. Muito provavelmente o pai de Timóteo não era crente, mas a mãe judia se converteu ao cristianismo. E por causa da fé da mãe dele e da sua avó, Lóide e Eunice, por causa delas, nós vamos ver Timóteo se chegando realmente e aceitando Jesus como Senhor da sua vida, através da pregação do apóstolo Paulo. Paulo, que nesse momento era missionário. Timóteo recebe a palavra
de um missionário transcultural. Paulo, judeu, pregando para um grego. Os irmãos estão entendendo? É como um brasileiro sair daqui para pregar em Portugal, para pregar na Itália, para pregar na África, para pregar em tantos lugares. E lá, essas vidas ouvem o Evangelho de Jesus e aceitam Jesus. E digo mais, Timóteo, depois de aceitar Jesus, ainda se sentiu chamado para o ministério. E Timóteo aqui, quando Paulo escreve para ele, é para o jovem pastor Timóteo, que estava à frente de uma congregação, para que Paulo escreve. Os irmãos estão vendo como é que Deus faz? Deus salva, Deus comissiona, Deus levanta, esse começa a proclamar, e na proclamação outros também ouvem, recebem o Evangelho, e Deus levanta outros pastores, levanta outros missionários, pastoras, e o Evangelho continua e a igreja cresce. Meus irmãos, desde que a igreja apanha. Desde que a igreja sofre. Desde que a igreja é igreja, desde os primeiros caminhos da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja é perseguida. Só que, meus irmãos, igreja, esses dias eu estava ouvindo o pastor falar que igreja, meus irmãos, é como massa de pão. É como massa de pão. Quanto mais você bate, mais ela cresce. Mais ela cresce. Essa que é a realidade. A igreja do Senhor mais cresceu nos tempos mais difíceis, nas perseguições mais ferrenhas. Naquele hino que o irmão Márcio e o Gabriel cantam aqui, a igreja vem e ele fala sobre isso. Né? Ele usa essa expressão. Tentam parar a igreja, mas a igreja, ela cresce. Né? Nós somos igreja, meus irmãos. Eu estou dizendo isso porque todos nós chegamos aqui hoje de uma semana. Hoje estamos iniciando uma nova semana. Concorda comigo? Domingo é o primeiro dia da semana. Só fala de derrota, de morte, de caos, de confusão. Você está vindo de uma semana e você talvez tenha chegado aqui nessa igreja hoje, nesse tempo, você em casa, talvez esteja sentando para prestar esse culto com um sentimento, com um peso de tudo que você recebeu dessa semana. Mas sabe o que você não ouviu na mídia? É que Deus continua no controle de tudo. Sabe o que você não ouviu na mídia? É que Deus continua sendo Deus na sua vida. Sabe o que você não ouviu na mídia? É que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não te desamparou, não te desampara e não te desamparará. Ele é contigo. É nisso que nós precisamos estar firmados. É por isso que os nossos missionários não abandonaram o campo e voltaram para casa. Porque eles creem que maior do que a pandemia é o Deus que os chamou e que os enviou e que os comissionou e o que os sustenta no campo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos continuar em frente. Por isso, nós precisamos continuar em frente. Paulo escreveu para Timóteo a fim de motivá-lo a viver o poder de transformar. Timóteo estava se sentindo meio que acuado. Paulo estava preso, preocupado porque Paulo preso, o seu pastor, pregador, aquele amigo tão próximo, preso, e Paulo da prisão, no meio do sofrimento, no cárcere, ele dá uma palavra de levantar a Timóteo. Interessante, né? Timóteo deveria escrever para Paulo: Paulo, fique firme, você está preso, mas o Senhor é contigo. Né? Não. Paulo preso, escreve para Timóteo que estava livre e diz: Timóteo, continua firme, Deus está no controle de todas as coisas. Envolvidos, meus irmãos, como igreja,
no poder de transformar. Você pode fazer uma escolha de duas opções. Você tem duas opções, mas só pode fazer uma escolha. Abraçar o que o mundo te entrega e ficar depressivo, ficar cabisbaixo, se encolher no canto, trancar-se, não querer ver ninguém e morrer na depressão. Ou você pode entender que nada foge ao controle do nosso Deus e você vai tomar todos os cuidados, mas vai viver a vida que o Senhor te deu para você viver e continuar em frente, envolver-se no poder de transformar. Quem é que tem o anúncio? Quem é que tem a palavra que traz alento, que traz esperança, que traz renovo para esse mundo que cai, que jaz nesse caos? Quem? Nós, meus irmãos. É a igreja que tem. Então eu quero dizer para você, se você chega no seu ambiente de trabalho e está todo mundo depressivo, caído, você que é a luz, entre e desfaça as trevas. E diga, Jesus tem solução para tudo isso. Jesus é a solução para tudo isso. E Deus é maior do que todas essas coisas. Ele está no controle. Diga para você e diga para os outros. Porque esse é o nosso papel enquanto servos de Jesus Cristo. Nada te impeça de proclamar. Envolvidos no poder de transformar. Nada te impeça de proclamar. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Paulo fala para Timóteo, desperta Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Paulo, você está preso. Deus não nos deu um espírito de covardia. A igreja está sendo perseguida. Deus não podemos ficar encolhidos. Não podemos ficar encolhidos. Deus não nos deu um espírito de covardia, nem de timidez, mas de proclamar esse evangelho por todos os lugares onde nós estivermos. Lembro, meus irmãos, dos discípulos encolhidos após a morte de Jesus. Vocês lembram desse episódio? João capítulo 20. Os discípulos encolhidos, trancados dentro de casa, após a morte de Jesus. Naquele momento, a portas fechadas, aparece Jesus vivo, ressurreto, no meio deles, e diz, paz seja convosco. Nesses tempos de portas trancadas, o povo de Deus precisa ter a certeza que a paz de Jesus está no nosso meio. Nós não vamos nos deixar levar pelo caos, a confusão do mundo, porque nós temos a paz de Cristo em nós, amém? E Ele renova a fé dos discípulos, e Ele prepara os discípulos, e Ele comissiona os discípulos, e diz, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e façam, então ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até aquele grande dia, nós temos Jesus conosco, meus irmãos.
Quando então estaremos com Ele eternamente? Eu gosto de frisar isso. Enquanto estamos aqui na terra, é Jesus conosco através do Espírito Santo. Mas quando estivermos na glória, somos nós com Ele na eternidade. Enquanto aqui na terra, Jesus conosco para que nós possamos continuar fazendo a vontade dEle. Quando chegar aquele grande dia, estaremos com Ele para o adorar e estar na presença dEle de eternidade a eternidade. É Deus cuidando de tudo, meus irmãos. Deus está no controle. Deus está no controle. O Espírito Santo é quem nos capacita. E aí é o segundo ponto da nossa mensagem. Envolvidos no poder de transformar, equilibrados pelo Espírito Santo, vivendo uma vida de equilíbrio. Meus irmãos, eu tenho passado aí alguns momentos de labirintite. Só quem já teve sabe o que é. Labirinto. Nós temos um órgãozinho aqui no ouvido, aqui dentro, chamado labirinto, né? E quando há uma disfunção qualquer nessa questão do labirinto, o labirinto ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Equilíbrio, impressionante, né? Como é que Deus faz o corpo humano, né? Ele é responsável pelo nosso equilíbrio. E você talvez fez assim, equilibrar, uma corda bamba, você colocar é uma coisa, você equilibrar. Meus irmãos, para nós nos levantarmos de manhã, precisamos de equilíbrio. E numa crise de labirintite, você deitado roda tudo. Você fecha o olho assim, e está tudo rodando. Principalmente se você levantar, se você sentar, você não consegue se amparar. Isso é desequilíbrio, né? Mas o Espírito Santo, ele vem na vida do cristão para dar equilíbrio. Quer dizer que não é nem radical do ponto do extremo, nem do outro extremo, mas ele é moderado. O Espírito Santo, ele é o nosso moderador. É Ele que nos dá equilíbrio. O Senhor nos deu um espírito de equilíbrio. Veja que a coragem sem equilíbrio pode se tornar uma irresponsabilidade. Eu sou crente, Jesus está comigo, nada vai me acontecer. A bala comendo ali, eu vou sair de peito aberto e passar no meio da bala. Isso não é equilíbrio, né? Isso não é sabedoria, né? Isso está mais para tentar a Deus, né? Está mais para tentar a Deus. Por outro lado, né? Se encolhe todo, fica com medo, não sai de casa e diz não, quer dizer, não está confiando no Senhor, está se encolhendo, é o outro extremo. Não, mas e se eu ficar doente? Não, e se eu pegar esse vírus? Não, e se eu agora... Ai, meu Deus, se eu for parar no hospital? Ai, agora está todo mundo morrendo. Agora vai ser a minha vez. Tem gente que está assim. Tem gente que está assim. Desequilíbrio. O cristão não, meus irmãos. Nós estamos aqui, sentados afastados, usando máscara, álcool gel na igreja toda, evitando aglomerações, todos os cuidados. Mas estamos aqui. Todos os cuidados, mas estamos aqui. Buscando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, falando do amor de Deus, louvando e adorando ao Senhor, com todos os cuidados. Isso quem dá é o Espírito Santo, é o equilíbrio. Eu não vou negar, tirar máscara, vai todo mundo de qualquer jeito e tal, não sei o quê. Não, isso é mentira. Não, meus irmãos, não é mentira não. Tem doença sim, tem gente morrendo sim. Se o número de mortos é exatamente esse, não sei, mas eu sei que eu conheço muitas famílias que perderam muitos entes. Nós conhecemos muitos irmãos que morreram dessa doença, porque tinham um problema de saúde, a doença bateu e foi pior. Nós entendemos isso, nós não vamos negar, sair de um extremo e cair no outro, mas nós vamos entender que o nosso Deus está conosco. Vamos fazer a nossa parte, porque a parte do Senhor
ela é garantida. Ela é garantida. O radicalismo está fechando portas e afastando vidas. Radicalismo em qualquer esfera nunca é bom. Nunca é bom. O radicalismo, ele não modera. O radicalismo, ele, para poder sobreviver, ele precisa pisar na outra parte. Ele precisa matar a outra parte. O radical, ele é assim: se não for do meu jeito, não vai ser nada. Assim é o radical. O crente, meus irmãos, ele é radical na palavra, enraizado. A palavra radical quer dizer enraizado. O crente, ele é enraizado na palavra, e a palavra de Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como eu vos amei. É nisso que nós estamos enraizados. Então, quero uma alma aqui no Brasil, uma alma lá na China, uma alma vale mais que o mundo todo, que o mundo inteiro. Vivemos o desafio de uma fé inabalável, porém equilibrada, guiada pelo Espírito de Deus, guiada pelo Espírito Santo. O radicalismo ideológico está invadindo a Igreja de Cristo, fazendo-a desviar de sua missão. Pessoas que estão vivendo mais a ideologia do que o Evangelho, que estão querendo adequar a palavra do Senhor à sua maneira ideológica de ver as coisas. E não, meus irmãos, palavra é palavra. Gênesis a Apocalipse é profecia completa do Senhor para nós. Nesse sentido, nós precisamos estar enraizados, não abrir mão. Paulo, meus irmãos, pregando nos seus dias, ele dá uma expressão que serve muito bem para nós. Paulo diz assim: ainda que aparecesse um anjo no meio de... Já pensaram? Imagina isso. Nós estamos aqui, e aí de repente desce um anjo de luz aqui no nosso meio, as asas que encostando de uma parede para outra, uma espada na mão, e aí ele diz assim para a gente: olha, eis que eu trago para vocês, direto do trono de Deus, um novo evangelho. Já pensou nisso? Imagina, o que você faria? Sabe o que Paulo diz? Ainda que um anjo venha no meio de vós e diga algo diferente deste evangelho que vos tenho pregado, seja ele anatema. Sabe que se aparecesse um anjo aqui, então ele dizia assim: olha, agora esqueçam a palavra, porque eu trouxe um novo evangelho. Um anjo, 3 metros de altura, as asas batendo do lado, a luz assim nos nossos olhos. Ele diz: eu venho trazer um novo, esqueçam esse livro aí, que agora eu vim trazer um novo evangelho para vocês. E sabe o que você tem que fazer? Está repreendido em nome de Jesus. Vai para trás de nós, Satanás, porque a palavra do Senhor, ela está nas nossas mãos. É nisso que nós confiamos. Ah, pastor, mas isso não, é o que aconteceu, tá? Allan Kardec, ele diz que recebeu de um anjo a teologia dele. Maomé diz que recebeu de um anjo a teologia dele. Vários líderes aí religiosos pelo mundo disseram que foram iluminados por Deus através de aparições, meus irmãos. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, mediante a sua palavra, que não volta vazia, que é a espada mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que vai ao fundo, dividindo a alma do espírito, a medula dos ossos. É essa palavra que nós proclamamos, ela é poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Transformados, essa palavra é que transforma, meus irmãos, né? Com o coração cheio, agora, nesse último momento, cheio de amor pelas almas perdidas, envolvidos no poder de transformar, com o coração cheio de amor
pelas almas perdidas. O foco da nossa campanha esse ano é a Ásia. É a Ásia. E esse continente, meus irmãos, é extremamente idólatra. Existem povos na Ásia que adoram centenas de deuses. Se você for à Índia, o povo, ele é governado de uma maneira muito peculiar. É governado pela questão política e ao mesmo tempo religiosa. O povo indiano, ele é dividido em castas. Se nasce numa determinada família, recebe um carimbo de que vai ser bem-sucedido. Se nasce numa determinada outra família, recebe um carimbo dizendo que esse vai ser um subalterno, um pobretão, um perdido para o resto da vida. Eles creem num determinismo, aonde o ser humano não tem condições de mudar a sua história. Eles chamam de karma. Não, esse é o karma dele. Ele assim vai ficar assim, não tem jeito para ele. O outro nasceu com karma bom, então ele tem uma família abastada, uma família rica, ele vai estudar nas melhores escolas. Não, esse aqui não precisa dar nada para ele, porque ele é desse karma é dele. Você não precisa ajudar, não precisa dar alimento, não precisa, não. A Índia é assim. Mudou um pouco por causa da mudança dos tempos, mas ainda é muito assim. E as pessoas sacrificam aos ídolos, sacrificam aos deuses. Eles adoram o deus da morte, Shiva. Adoram tantas coisas. Adoram a vaca. O povo morre de fome, mas não pode matar a vaca, porque a vaca é um deus para eles. Você vai para a China é um país comunista. E eu tinha separado uma imagem da China que são os campos de arroz. E o chinês, ele produz muito arroz. E aqueles campos alagados, o arroz ele é feito em lugares encharcados, alagados. E nessa imagem que eu tinha separado, estava aparecendo aquelas pessoas com aquele chapeuzinho de chinês, de palha, colhendo o arroz. Quando na realidade, meus irmãos, a China é um grande celeiro. A China é um grande campo pronto para a colheita. É um povo que não aguenta mais o seu governo. Os irmãos terem uma ideia, a parte tecnológica da China evoluiu muito. Embora não prezem pela qualidade, mas pela quantidade, mas evoluiu muito, invadiu todos os países do mundo. E por causa do deus Mamon, a quem eles adoram tanto, que é o dinheiro, os governantes do mundo todo, que adoram o dinheiro, nós temos, meus irmãos, notícias de pessoas escravizadas dentro de navios, dentro de containers, trabalhando, produzindo tecnologia, questões para computador, para tablet, para celular e tudo. Só que eles são verdadeiros escravos, dentro de navios que ficam na costa, pessoas que ficam meses sem colocar o pé em terra, sem ver família, a família não sabe onde está. Dizem que é emprego, mas eles sempre devem mais do que recebem, e isso se tornam escravos. E às vezes as peças chegam até nós aqui no Brasil, e a gente usa a tecnologia e tudo, e não sabe que talvez muitos daqueles amparados tecnológicos que nós usamos chegam até nós debaixo do sofrimento de vidas, famílias destruídas, pessoas que morrem. Eles não são muito conhecidos como os pioneiros na higiene. Os irmãos sabem disso. Tem costumes que não são os nossos costumes. Haja vista as histórias que nós temos dos chineses no Brasil, que abrem as suas pastelarias, e tudo, a gente sabe disso.
Meus irmãos, eles estão vindo para cá, procurando lugar para viver, mas eles precisam achar Jesus. A solução para os povos, olha lá, a imagem lá. A solução para os povos da Ásia é Jesus. E dentro desse país fechado, onde prega-se o evangelho sim, mas tudo com o aval do governo, tem que estar tudo assinado, carimbado. A sua mensagem tem que passar por um crivo antes, para saber, você tem autorização para falar, né? Essa falsa liberdade. Tudo isso, meus irmãos, porque lá nós temos homens e mulheres, missionários, chamados por Deus, levando o amor de Jesus àquele país. Uma das maiores igrejas do mundo está na China. A igreja com o maior número de membros do mundo está na China. Olha como é que Deus faz. Parece até um paradoxo, né? País fechado, comunista, mas a maior igreja do mundo está na China. O evangelho é pregado. Nós temos missionários na China. Nós temos missionários no meio dos muçulmanos. Nós temos missionários no meio dos países árabes. Nós temos missionários, meus irmãos, nos países mais pobres do mundo, onde as pessoas estão fugindo do país, nós estamos enviando missionários. O foco da campanha desse ano. Pense na China, pense na Coreia do Norte, que é pior ainda. Proclamar Jesus nesses países, ou é proibido ou é controlado. É uma falsa liberdade religiosa, uma repressão velada, pode ser tão ruim quanto uma proibição total. Milhares de pessoas estão morrendo sem salvação. E quando nós temos o remédio para isso, o remédio para a perdição é a salvação em Cristo Jesus. O remédio para a condenação é a salvação em Cristo Jesus. É aonde as pessoas sem esperança convivem com medo do Estado e a incerteza. Elas precisam de Jesus. Os campos de arroz estão prontos para a colheita. Não, os campos do mundo estão prontos para a colheita. Colheita de almas, de vidas serem salvas em Cristo Jesus. Esse é o evangelho, meus irmãos. Viva o poder de transformar. O poder de transformar está no evangelho de Jesus Cristo, que nós conhecemos e precisamos proclamar. Amém? Cada um de nós um missionário. Já há algum tempo tenho conversado com Gilson e ele tem falado de um trabalho lá na Cidade Alta que ele está fazendo. Um missionário ali, naquele trabalho específico que Deus colocou no coração dele, naquela estratégia que Deus colocou no coração dele ali, naquele lugar que Deus colocou, chamou ele para isso. Nós vamos interceder, nós vamos ajudar, mas Deus colocou ele ali, algo que de repente eu não poderia fazer, mas ele está fazendo. É específico, meus irmãos. Deus nos chama para obras específicas. E nós não temos que ficar preocupados porque eu vou, fulano não vai. Não! Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos para fazer. Porque se um missionário lá na Coreia do Norte dissesse, ninguém vem comigo, então não vou mais, quem iria? Não, meus irmãos. Nós vamos aonde Deus nos chama e nos envia. E nós podemos ir orando, nós podemos ir ofertando, e nós podemos ir também quando Deus nos chamar para estarmos juntos ali. Vamos nos envolver com a obra missionária, proclamar esse evangelho. Você talvez seja um missionário dentro da sua casa, no seu trabalho, na faculdade.
Conversava com o pastor Beto essa semana. Existe uma igreja proclamadora na UERJ. Na UERJ. Meus irmãos, as faculdades hoje são antros de tudo que é contrário a Deus. E lá dentro da UERJ existe uma igreja que proclama. Os crentes estão passando para a faculdade, chegam lá, antes podiam se envolver com as coisas que não são de Deus, não, agora eles têm uma igreja lá que os está sustentando, ajudando, e eles estão chamando outros e proclamando, é a obra do Senhor dentro das faculdades também, dentro das faculdades, porque Deus não quer que ninguém se perca. A gente sabe, todos vão se salvar? Não, a gente sabe que nem todos vão se salvar, mas Deus quer que todo homem se salve. Essa é a vontade do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala isso. Deus que quer que todos os homens sejam salvos, que cheguem ao conhecimento da palavra do Senhor. Proclamemos, meus irmãos. Por isso, de uma maneira muito especial, separa a tua oferta para missões. Eu quero desafiar você a fazer como eu, que de repente no ano que você está mais apertado, você dar uma oferta melhor, e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque é para a causa dele, é para que vidas ouçam que só Jesus Cristo salva. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Não se encolha, igreja, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder do Espírito Santo, amor pelas almas perdidas e equilíbrio vivendo pela palavra do Senhor. Pai, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. E nesse tempo que estamos pensando missões mundiais, ajuda-nos, ó Pai, a sustentar essa obra que é do Senhor. Que o Senhor, Pai, não precisa de nós, mas conta conosco. Que nós possamos ter a visão, Senhor, que nos envolvendo nessa grande obra, o privilégio é nosso, a bênção é vir sobre nós, porque estaremos fazendo a Tua vontade, como filhos obedientes, e filhos obedientes são abençoados, Senhor, nós sabemos disso, a Tua palavra nos diz isso. Por isso, Pai, visita os nossos missionários, Teus filhos, que ouviram o Teu chamado, disseram sim à Tua proclamação, e estão proclamando que só Jesus Cristo salva, cura, liberta e transforma. Abençoa os nossos missionários, ó Pai. Abençoa-os, enche-os de autoridade, de poder. Faz, Pai, prodígios e maravilhas através deles, para que em tudo o Teu nome seja conhecido. Abençoa, Pai, a Tua igreja, Senhor. A igreja atuante, a igreja fervorosa, a igreja guiada pelo Espírito, a igreja que proclama, a igreja que louva, que adora, a igreja que vai buscar, a igreja que ama, a igreja que atende o necessitado. Abençoa a Tua igreja espalhada pelo mundo, Senhor. Abençoa a Tua igreja local aqui, central em Parada de Lucas, ó Pai. Abençoa as nossas vidas durante esta campanha. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a dar o nosso melhor por missões, ó Pai, para que o Teu nome seja proclamado. Ó Deus bendito, ajuda-nos a fazer missões aqui também, ó Pai. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ao mesmo tempo, Senhor, concomitante. Possamos estar no centro da Tua vontade. Ajuda-nos, abençoa-nos, ó Pai, nesse desafio do nosso alvo, que para a glória do Teu nome nós possamos bater o nosso alvo, Senhor, e que
esse, Pai, essa oferta seja empregada na vida, no sustento dos teus filhos missionários, para que eles cumpram o seu propósito também, mesmo nos lugares mais longínquos. É a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.